E aí, galera do Tendência, aula de Biologia com a professora Ana Lia para o segundo ano e o conteúdo Histologia Vegetal, Tecidos Adultos, Tecido de Revestimento, aula 1. Meus amores, na primeira aula a gente viu os meristemas, que são os tecidos embrionários, e agora a gente vai para os tecidos permanentes, ou seja, os tecidos adultos que aparecem nas plantas quando elas já estão desenvolvidas. A gente vai ver, antes de entrar no tecido de hoje, que é o de revestimento, que os tecidos adultos ou permanentes são divididos nesses 4 tipos: de revestimento ou proteção, que é o que a gente vai começar hoje, sustentação, condução de seivas e de preenchimento ou parênquimas. Então é só a gente pensar na função do tecido e a classificação dele. Primeiro a gente vai começar com tecido de revestimento ou proteção. Nós sabemos que todas as plantinhas elas precisam ter uma proteção e a gente sabe que existe uma grande diversidade e dentro de uma planta mesmo existem partes mais resistentes como o tronco, existem partes mais flexíveis e fundamentais como as folhas ou caules herbáceos e dependendo do órgão e da planta vai ter um tipo de tecido de revestimento ali naquela região e é o que a gente vai ver agora, começando pelos tecidos de revestimento. Então, basicamente, a gente tem 2 tecidos de revestimento. Um que se chama epiderme, exatamente assim como nós temos a epiderme, que é a parte mais externa da nossa pele, que faz parte do tecido epitelial de revestimento. E a gente tem o suber. Pra gente pensar assim é fácil. É só a gente pensar, a epiderme, ela tá presente nas partes flexíveis, as partes foliares, ou se é uma plantinha. Só um pouquinho, vou pegar um plantinho aqui pra vocês. Ó, essa aqui é uma suculenta, só que ela é uma suculenta que ela parece, não é que ela tem um caulezinho bem longo, tá? Então, o que a gente tá vendo? Essa aqui tem as partes flexíveis e tem um caule fotossintetizante, então é um caule herbáceo. Então, ela vai ter epiderme revestindo toda a sua superfície. Enquanto que aquelas plantas que eu não tenho nenhuma aqui, que sejam lenhosas, tipo que sejam árvores, que tenham tronco, elas em torno do tronco terá o suber. Uma coisa muito importante quando a gente estuda histologia, nos tecidos adultos, alguns são considerados vivos e outros são considerados mortos. Como assim? Eles são sim feitos por células mortas, que a parede celular que se manteve é o que vai cumprir o papel, como é o caso do suber. O suber é um tecido morto, enquanto que a epiderme é um tecido vivo. Vamos lá, Ana Lia, como que a gente vai ver? Vamos primeiro ver as características da epiderme. A epiderme é formada por uma única camada de células, então diferente do que a gente imagina, ou diferente até da nossa própria epiderme, que são múltiplas e múltiplas camadas, é apenas uma camadinha. E te digo mais, essa camadinha da epiderme, ela é transparente. Então a cor verde que a gente enxerga nas plantas não tem nada a ver com a epiderme. Porém, ela precisa ser transparente para que as células, que são do próximo tecido que vem, abaixo da epiderme, clorofiladas, consigam receber a luz perfeitamente. Agora, suas células são aclorofiladas, portanto transparentes, reveste as folhas e as partes mais jovens da planta, aparecendo também na zona pilífera da raiz, já vamos ter uma imagem. Portanto, se ela protege e se ela reveste a zona pilífera, o que a gente tem que saber? Que ela então vai ser responsável pela absorção de águas e sais minerais. Possui alguns anexos importantes, tais como estômatos, hidatódios, cutículas, acúlios e pelos. É o que a gente vai ver nas próximas imagens. Os anexos epidérmicos que dão as mais diversas características às plantas vão ser fundamentais para a sobrevivência da planta, principalmente os estômatos. O que são os estômatos? Os espacinhos que tem aqui nas folhas que servem para o oxigênio e o gás carbônico entrarem e saírem e as trocas gasosas acontecerem para a fotossíntese rolar. Depois a gente fala do suber. Vamos falar aqui então da epiderme primeiro. Olha lá aquela imagem é da raiz de uma folha, a raiz de uma planta e tem ali ó, a zona pilífera, que são os pelinhos
e esses pelinhos fazem parte da epiderme. E qual é a função? Absorção de água e sais minerais para rolar a fotossíntese e para manter a vida da plantinha. Então é super importante. Outra coisa importante é que tá falando do suber, não vamos falar ainda dele. E aqui tá mostrando a fotografia da epiderme. Vocês conseguem ver que essa parte aqui é verde, que é o parênquima, que é o próximo tecido lá que a gente vai estudar de preenchimento, mas tem uma camada, tanto em cima quanto embaixo da folha, de epiderme, com a função de proteção, e ela vai ser transparente para a luz conseguir passar. Olhem aqui, ó, nessa região dá para enxergar perfeitamente aqui, ó, os estômatos, que são esses espacinhos que nós já veremos melhor, que vai servir para as trocas gasosas acontecerem, o oxigênio e o gás carbônico entrarem e saírem e a fotossíntese rolar. Outro detalhe importante, gente, é que acima da epiderme existe o que a gente chama de cutícula, que é uma camada de lipídio, é uma cera, na verdade. E é por isso que quando tá batendo sol, as plantinhas brilham, porque essa cera que fica em cima da epiderme reflete a luz solar e rola esse brilho. Ana Lima, por que tem uma cera em cima da epiderme? Para deixá-las impermeáveis. Por exemplo, se começa a cair uma chuva, todo mundo vai sair correndo, os animais vão sair correndo, as plantas ficarão lá. Se não houvesse isso, a água seria totalmente absorvida e a água precisa escorrer. Então essa cutícula que tem em cima da epiderme serve para impermeabilizá-la, certo? Aí tá mostrando, ó, a epiderme superior, a epiderme inferior e logo ali abaixo os estômatos. Aqui a gente vai observar um estômato um pouquinho mais de perto. O estômato, meu amor, é formado por duas células. Elas são chamadas de células guardas e aqui no meio tem um espacinho. Só que tem um detalhe, eu já te falei que os estômatos têm a função de participar das trocas gasosas para fotossíntese e para respiração da planta. Agora, ele vai precisar abrir e fechar para essa entrada, essas guardas, as células guardas vão fazer pequenos movimentos para os gases entrarem e saírem. Portanto, essas células guardas que formam os estômatos terão sim cloroplastos com clorofila para ter energia, para produzir glicose e ter energia para essa movimentação. Então, observem e anotem aí. A epiderme é aclorofilada. No entanto, os estômatos, que fazem parte da epiderme, estes serão uma exceção e terão clorofila, ok? Beleza? Então, somente os estômatos terão cloroplastos com clorofila na epiderme. Muito bem. Aí, meus amores, está mostrando ali um estômato com as suas células guardas e aqui as lenticelas que a gente já vai falar, que fazem parte do suber. A gente só está falando de epiderme agora e os anexos embrionários, os anexos epidérmicos. Outra coisa importante, outro anexo são chamados hidatódios. Os hidatódios são estômatos especializados que se transformaram, que eles são responsáveis por eliminar o excesso de água absorvido pelas raízes. Então vamos lá, já ouviu falar no orvalho? Algumas plantas produzem orvalhos, não são todas. E aí a gente acha, às vezes, quando vai caminhar no campo e enxerga uma planta cheia de gotinha de água, a gente acha que é a umidade do ar, que é a umidade que caiu durante a noite, só que não. Muitas vezes plantas que vivem em locais encharcados absorvem muita água pelas raízes e precisam eliminar de algum modo. Como que elas vão eliminar? Através desses hidatódios, que são espacinhos entre a epiderme, né, que são estômatos que se transformaram, que vão eliminar o excesso de água absorvido pelas raízes e produzirão o orvalho. Olha que interessante, né? E por fim, a gente vai ver aqui outro anexo epidérmico que é super importante, que são os pelos. O que acontece? Muitas plantinhas, não é esse caso aqui, tem a folhinha peluda. Essa folhinha peluda é porque a epiderme, observa aqui, possui prolongamentos, ok? Que vão formar os pelos. Esses pelos, muitas vezes, eles vão também ser pelos glandulares, que injetam ou substâncias tóxicas ou até dão uns cheirinhos para determinadas folhas, né? Por exemplo, os temperos, o manjericão, o orégano, todas essas são plantas, que é a parte verde delas,
possui um aroma e uma fragrância. E normalmente está presente nesses pelos que liberam substâncias. Aqui quem injeta substâncias tóxicas, por exemplo, a urtiga. A urtiga tem pelinhos na folha que quando a gente encosta dá uma coceira e é uma forma de proteção da planta em relação aos animais que poderiam vir a comê-la. Aqui a gente consegue ver também nessa fotografia, ó, a tal cutícula, que é essa camada lipídica que eu comentei com vocês que impermeabiliza as folhas, ok? E ali tá mostrando também os pelos da região pilífera que serve para absorver a água. Para também, não posso esquecer, outro anexo epidérmico, gente, tenho que falar. Vocês estão vendo esse caulezinho aqui? A gente olha rapidamente e pensa, se é o caule de uma rosa, de uma roseira. Quando tu recebe um buquê de rosas, nunca vai vir com essas coisinhas que a gente chama de espinhos, porém não são, porque lá na floricultura as pessoas arrancaram. Só que se tu vai colher uma rosa de uma roseira do vizinho, você pode se machucar. Mas é facilmente retirado essas estruturas pontiagudas porque eles são anexos epidérmicos, que estão aderidos apenas à superfície epiderme do caule. Então tu vai conseguir retirar. Como é que eles se chamam? Eles chamam de acúleos. Isso o vestibular pede demais. A rosa tem acúleos, que são anexos epidérmicos. Analia, mas por que não são espinhos? Porque espinhos quem tem é a laranjeira, é o limoeiro, que são realmente caules, pedaços do caule que se modificou e formou um espinho que é muito forte até para retirar e tem uma forma de machucar a pessoa e os predadores, digamos assim, do limoeiro, de maneira muito mais eficaz do que os acúleos. Então, os acúleos são anexos epidérmicos, que são essas estruturas pontiagudas facilmente retiradas que surgem da epiderme, beleza? E aí, finalmente a gente terminou a epiderme e agora na próxima aula, que é no próximo vídeo, eu vou falar sobre o suber, que é o outro tecido de revestimento das plantinhas.